vocês sobre o seguinte tema, sobre a série de mensagens que temos falado nas manhãs de domingo, crescendo na adversidade. É a quinta mensagem sobre esse tema, crescendo na adversidade, e nós vamos continuar olhando para a vida de José no Egito. Crescendo na adversidade. Para este tema, eu quero convidá-los para que abram comigo a Bíblia de vocês no livro do Gênesis, capítulo 41. Esse é fácil de você encontrar, você vai abrir a tua Bíblia lá no início, não precisa nem procurar no índice, né? Gênesis capítulo 41. Às vezes você que está chegando na igreja agora, você fica preocupado porque você não está conseguindo encontrar e demora. É assim mesmo. Quando a gente toma a decisão por Cristo, está começando a frequentar a igreja, é assim que as coisas funcionam. Eu me lembro que logo que me converti, eu fui num culto de quinta-feira e o pastor disse assim: abra sua Bíblia na carta da primeira, nem era carta, eles falavam epístola, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, aos Tessalonicenses. Terminou o culto, eu estava procurando ainda, tá? Então, no começo que a gente está frequentando a igreja é assim. Gênesis capítulo 41, eu quero ler com vocês a partir do versículo 37. Gênesis capítulo 41, a partir do versículo 37. Diz assim a boa e infalível palavra do Senhor. O conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários, e o rei lhes disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, o homem em que está o Espírito de Deus. Depois virou-se para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois sou o rei. Neste momento eu ponho como governador de todo o Egito. Então o rei tirou do dedo o seu anel de sinete e o colocou no dedo de José, e em seguida mandou que o vestissem com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro no pescoço dele. Depois fez com que José subisse no carro reservado para a maior autoridade do Egito depois do rei, e mandou que seus homens fossem na frente dele, gritando: abra o caminho. Assim José foi posto como governador de todo o Egito. O rei disse a José: eu sou o rei, mas sem a sua licença ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. O rei pôs em José o nome de Zafenate-Paneia, e lhe deu como esposa Asenate, filha de Potífera, que era sacerdotisa da cidade de Heliópolis. José tinha 30 anos quando entrou para o serviço do rei do Egito. Ele saiu da presença do rei e viajou por todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu cereais em grande quantidade. E José ajuntou todos os cereais e guardou em armazéns na cidade, ficando em cada cidade os cereais colhidos nos campos vizinhos. José ajuntou tanto mantimento que desistiu de pesar, pois não dava mais. Parecia a areia da praia do mar. Antes de começarem os anos de fome, José teve 2 filhos com sua mulher Asenate. Pôs no primeiro o nome de Manassés e explicou assim: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e toda a família de meu pai. No segundo filho pôs o nome de Efraim e disse: Deus me deu filhos no país onde tenho sofrido. Então acabaram-se os 7 anos de fartura no Egito, e como José tinha dito, começaram 7 anos de fome. Nos outros países o povo passava fome, mas em todo o Egito havia o que comer. Quando os egípcios começaram a passar fome, foram pedir alimentos ao rei, e disse: vão falar com José e façam o que ele disser. Quando a fome aumentou no país inteiro, José abriu todos os armazéns e começou a vender cereais aos egípcios.
E todos os países vinha gente ao Egito para comprar cereais de José, pois no mundo inteiro havia uma grande falta de alimentos. Amém. Que Deus nos abençoe com sua boa palavra dessa manhã. Eu quero convidá-lo mais uma vez a fechar os olhos e vamos falar com Deus pedindo que Ele fale conosco de uma forma especial através da sua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, por cada pessoa, Pai, que adentrou aqui neste salão de culto, Deus. E que nesta manhã, Pai, apesar, Pai, das nossas falhas, dos nossos pecados, que o Senhor venha falar, Deus, de forma tremenda ao nosso coração, Deus. Fala, Pai, o coração de cada um de teus servos que aqui estão, Pai. Que sejamos saciados e alimentados pela tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Irmãos, José no Egito, um homem que foi provado e aprovado nas mais severas adversidades. O homem que fez das suas lutas e do seu sofrimento o combustível para as suas vitórias. Todos passamos por adversidades, mas infelizmente não sabemos como lidar com as nossas adversidades. As adversidades, irmãos, podem ser a nossa professora ou podem ser o nosso coveiro. Nós temos que tomar uma decisão. Faremos das adversidades que nós enfrentamos e das adversidades que enfrentaremos a nossa pedagoga ou faremos dela o nosso coveiro? Será o nosso coveiro. Preste bem atenção, irmãos. O texto, um ensinamento sobre a adversidade na Bíblia, ele não nos ensina que Deus nos livra da adversidade. A Bíblia nos ensina que Deus nos livra na adversidade. O Salmo 39, versículo 19, diz assim: o justo passa por muitas adversidades. Algumas versões dizem muitas aflições. Olha só, o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Observe bem o texto. Primeiro, o texto nos diz: o justo passa por muitas adversidades. Deus não nos livra da adversidade, mas infelizmente passamos por adversidades. E uma vez que nós entregamos a vida para Jesus, nós pensamos o seguinte: já que eu entreguei meu coração para Cristo, agora eu estou andando no caminho de Deus, estou me esforçando para fazer as coisas corretas, eu não vou mais enfrentar lutas, eu não vou mais passar por adversidades. Os meus olhos não contemplarão mais a enfermidade, o luto, o assalto, o desemprego. Eu não vou passar por luta nenhuma mais na minha vida. Afinal de contas, eu entreguei o coração para Jesus e agora a minha vida será aquilo que eu cantei recentemente: doce paz, doce paz. Mas o salmista diz para nós que o justo passará por muitas adversidades. Então, mesmo que nós tenhamos entregado o nosso coração de forma genuína para Jesus Cristo, enfrentaremos lutas e adversidades em nossa vida. E muitas. O texto fala, passa por muitas. Observe o texto, bem o texto. O justo passa por muitas adversidades. Mas o texto diz, o Senhor o livra de todas. O Senhor o livra de todas. Há uma promessa que Deus nos garante, que receberemos o livramento na adversidade. Deus não livrou José do Egito, mas livrou José no Egito. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou Daniel na cova dos leões. Deus não livrou os amigos de Daniel da fornalha, mas livrou os amigos de Daniel na fornalha. Então a Bíblia nos ensina, a teologia bíblica sobre a adversidade, ela nos ensina que nós enfrentamos adversidades, mas Deus nos livra na adversidade. O que eu aprendo com José nessa manhã e quero compartilhar com vocês, que em meio à adversidade experimentamos o agir de Deus. Em meio à adversidade experimentamos o agir de Deus. Irmãos, estou preparando uma mensagem para falar no evento para homens da primeira igreja batista de Santa Maria. Será no meio de uma semana, se não me engano, numa quarta-feira. E eu estava olhando para o texto incrível, para mim não tem texto preferido. Para mim toda a Bíblia, eu gosto até de genealogia. Toda a Bíblia, para mim, do Gênesis aos mapas, é a palavra de Deus. E toda ela é incrível. Toda a Bíblia é incrível.
E eu estava lendo sobre os amigos de Daniel que foram lançados na fornalha. Irmãos, incrível o que Deus fez. Se eles nunca fossem lançados na fornalha, eles nunca experimentariam, irmãos, o poder de Deus na vida deles, ao ponto que nem nada, nem um fio de cabelo do braço daqueles homens se queimaram naquele dia. E o texto diz que os funcionários, os guardas do rei persa, quando foram lançar os homens na fornalha, alguns deles foram queimados e morreram queimados. Morreram queimados, aqueles homens que foram lançá-los na fornalha, de tão quente que estava. E olha só, experimentando o agir de Deus na vida deles em meio à adversidade. Então, quando nós passamos por uma adversidade, irmão, nós somos um candidato a experimentarmos o milagre, o poder de Deus agindo em nossa vida. E foi o que aconteceu aqui na vida de José. Ele teve experiências com Deus, irmãos, que os seus outros irmãos não tiveram. E por que ele teve essa experiência com Deus que os seus irmãos não tiveram? Porque ele passou pela adversidade. Porque ele passou pela adversidade. Jó diz a mesma coisa quando ele encerra o seu livro. Antes eu conhecia Deus, eu falava, mas agora eu conheço o Senhor. E ele conheceu o Senhor aonde? Na adversidade, na luta. Então, em meio à adversidade, experimentamos o agir de Deus em nossa vida. 3 ações de Deus em meio à adversidade. Primeiro, Deus transforma a sua vida. Me acompanhe no versículo 45 e 46. Eu estou lendo a Nova Tradução na linguagem de hoje. Então ela faz um acréscimo desses 2 versículos num só. O rei pôs em José o nome de Zafenate Paneia e lhe deu como esposa Asenate, filha de Potífera, que era sacerdote da cidade de Heliópolis. José tinha 30 anos quando entrou para o serviço do rei do Egito. Ele saiu da presença do rei e viajou por todo o Egito. Nós encontramos muitos significados para o nome que José recebeu. Assim que ele é chamado à presença do governador do Egito, ele batiza ele com outro nome, com o nome de uma divindade pagã daquele território. Zafanete Paneia pode significar Deus fala, revelador de segredos, ou aquele que está ao Espírito de Deus. Há vários significados. Mudar o nome, irmãos, era uma prática comum entre os povos semitas. Nós vamos ver isso no povo judeu e no povo egípcio, eles mudando o nome das pessoas, tanto que Jesus, ele mudou o nome de seguidores seus. Então Levi, que era um coletor de impostos, um homem, um funcionário público, que trabalhava no Ministério da Fazenda, quando ele passa a caminhar com Jesus, ele tem o nome mudado de Levi para Mateus. Pedro, Simão, Cefas, quando aceitou o chamado de Jesus, parou de ser chamado Simão e passou a ser chamado Pedro. Então era muito comum dos povos semitas mudarem o nome das pessoas, batizarem as pessoas com outro nome de acordo com o próximo significado, com o próximo propósito para a sua vida. Antes de mudar o cenário do Egito, Deus mudou a vida de José, irmãos. Ele teve a sua vida mudada. O que o texto nos ensina é que primeiro Deus transforma a nossa vida para depois transformar o cenário à nossa volta. A transformação tem que acontecer aqui primeiro, para depois acontecer ao redor. Muitos de nós temos um cuidado com o nome, mas muito mais que o nosso nome, Deus quer mudar o nosso coração. É o nosso coração que Deus quer mudar. É aqui que tem que ser transformado. Pensamos que o fato de termos nome bíblicos, irmãos, teremos uma vida abençoada. Teremos uma vida... Irmão, se você entrar na fase, por exemplo, que é a antiga FEBEM, onde estão presos os menores infratores, ou se você circular as portas de um presídio, o que mais vai ter ali é preso, com não sei quantos assassinatos nas costas, não sei quantos crimes, com o nome bíblico. Porque você mais vai encontrar num presídio, irmãos, ou dentro de uma FEBEM, é Samuel, Daniel, é nome bíblico. Então o fato de uma pessoa ter um nome bíblico, isso não faz dela um servo de Deus. E às vezes a gente fica muito preocupado com a questão do nome. E aqui o nome dele foi mudado de José para Zafanete Paneia, que é o nome de uma divindade pagã. O nome dele foi mudado, mas o coração dele continuou servindo a Deus. E nós somos muito preocupados com o estereótipo.
Nós somos muito preocupados com a aparência. E aqui o nome dele era o nome de uma divindade pagã, mas o coração dele pertencia a Deus. José passou a viver com o nome dado por um líder pagão, mas isso não mudou o caráter nem a fé dele. Ele continuou servindo ao Senhor com todas as suas forças. Ele continuou sendo um homem íntegro. O mesmo aconteceu com Jabez. Jabez, que significa aflição. Imagina botar o nome de uma pessoa assim, né? Ô aflição, tudo bem? Como é que tá? Ô aflição, domingo vou ter um churrasco lá em casa, aflição. Cara, imagina a mãe dele botou o nome de aflição. Imagina, qual é o teu nome? Ah, meu nome é aflição. Puxa, será que a tua mãe é uma pessoa bem, assim? Quantas internações a tua mãe teve com uma clínica psiquiátrica? Acho que a pessoa ia perguntar para ela. Será que... Jabez teve o nome de aflição, mas a narrativa de Primeira de Crônicas vai dizer que ele foi o homem mais abençoado daquela família, mesmo tendo o nome de Jabez, que significa aflição, que ele foi um dos personagens mais ilustres da sua família e que teve uma vida muito abençoada, que ele orou a Deus pedindo que Deus alargasse as suas fronteiras e que Deus fosse com ele, e Deus o abençoou, e ele continuou com o nome de Jabez. Então Deus transforma o nosso interior, irmãos, o nosso interior. Sua condição diante de Deus não estava em seu nome, mas sim no seu coração. Nenhuma mudança relevante acontecerá ao nosso redor enquanto a nossa vida não for transformada. E Deus usa as adversidades para transformar o nosso coração. Deus usa as adversidades para transformar o nosso coração. Um escritor russo que eu gosto muito, Leon Tolstói, ele diz o seguinte: todo mundo pensa em mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. Ninguém pensa em mudar a si mesmo. Quem sabe você entrou aqui hoje pensando o seguinte, que o seu cônjuge precisa ser transformado. Você entrou aqui hoje pensando o seguinte: a minha família precisa passar por uma transformação. Você entrou aqui hoje pensando que as pessoas do teu setor de trabalho precisam passar por uma transformação. Você já parou para pensar que de repente quem precisa ser transformado é você? Que é o teu coração que precisa ser transformado antes que ao redor mude? Certa vez o seminarista da igreja passou a ir comigo de manhã cedo para a igreja para orar. Umas 2 semanas depois, aí ele disse para mim assim: pastor, como as coisas mudam. As coisas mudam quando a gente ora de manhã cedo, lê a palavra e ora de manhã cedo, busca o Senhor. Como as coisas mudam. Eu lembrei, cara, nem tudo muda. Vocês foram para o seu serviço, naquele dia não houve assalto? Houve. Naquele dia não houve crise financeira? Houve. Naquele dia teu filho não ficou doente, você não teve, naquela semana teu filho não ficou com muita febre, você não teve que levá-lo às pressas para o hospital? Aconteceu. Não foi as coisas ao redor que mudaram, mas a tua maneira de lidar com as dificuldades mudaram. A tua maneira. Nós é que devemos mudar, irmãos, quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus. Então, em meio à adversidade, experimentamos o agir de Deus. 3 ações de Deus diante da adversidade. Primeiro, ele transforma a nossa vida. Segundo, faz esquecer o passado de dor. Versículo 51. Pôs no primeiro o nome de Manassés e explicou assim: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos de toda a família do meu pai. José agora desfruta de uma excelente posição social. Ele tem esposa e filhos. O camarada está num calabouço administrando uma prisão, cuidando daquela prisão, trabalhando como escravo, e agora então Deus usa a vida dele para tirá-lo do calabouço, da masmorra, e levá-lo então para o topo da liderança, para administrar a nação mais poderosa daquele tempo, e para salvar o mundo inteiro da fome, começando pela sua família. Deus fez José esquecer todos os seus sofrimentos, e por isso que ele botou o nome do primeiro filho dele de Manassés, que significa Deus me fez esquecer todo o sofrimento. E não somente, irmãos, atente bem para o texto, não somente a agonia de ser acusado injustamente, de ter tentado abusar da esposa de Potifar e ser lançado dentro de uma masmorra, não somente esse sofrimento, não somente o sofrimento
Não somente o sofrimento de ser escravo no Egito, mas principalmente, olha só o versículo, o final do versículo, e de toda a família do meu pai. Irmãos, o texto não está dizendo que ele esqueceu da família do pai dele. Ele não esqueceu, ao ponto que ele traz a família do pai dele para viver no Egito. Mas ele esqueceu todas as mazelas que ele sofreu por causa da família de seu pai e dos seus irmãos. Ele esqueceu, irmãos, esse sofrimento que ele passou no Egito. Os seus irmãos foram responsáveis, que articularam contra ele, que armaram contra ele, que lançaram ele numa cisterna vazia e depois o venderam para uma caravana de ismaelitas. Pegaram sua túnica nova que o pai tinha dado para ele, rasgaram a túnica, encharcaram ela com sangue de animais e disseram para o pai: teu filho foi devorado por uma fera do campo. E o Jacó então passa a conviver o resto dos seus dias com a dor no seu coração e chorando todos os dias, porque um dos filhos que ele mais amava havia morrido. Imagine uma pessoa, irmãos, pense bem se acontecendo numa família, irmãos, dentro de uma família da onde vem a genealogia de Jesus. Jacó é o patriarca, irmãos, e da raiz de Jacó veio o nosso Salvador chamado Jesus Cristo. E na família de Jacó, irmãos, pense anos. Irmãos, eu não sei você consegue entender a frieza desses filhos, se alimentando com o pai. E eu imagino que na hora da oração, ou no dia do aniversário desse menino, o pai deveria ficar muito triste, chorando. E ele sabendo o motivo do pai chorando, e sabendo o que aconteceu. Quem sabe eles abraçavam: pai, deixa assim, pai. Quem sabe eles tinham, irmãos, a capacidade de abraçar o pai para consolar o pai, quem sabe fazer até uma oração com o pai. E olha só esse sofrimento que Deus fez ele esquecer, esses espinhos que estavam cravados no coração dele, esses nós que tinham na alma de José, foi isso que Deus fez ele esquecer. Deus curou o coração dele, curou o coração dele. Curou o coração dele. Provavelmente todos os dias na casa de Potifar e na prisão, José se lembrava amargamente da maldade que seus irmãos fizeram com ele. E infelizmente, irmãos, as feridas abertas em nossa alma foram causadas pelos nossos familiares. E por que foram causadas pelos nossos familiares, irmãos? Porque a ferida aberta pelo estranho, ela cicatriza muito rápido. Mas quando ela é aberta dentro de casa por um familiar, dói muito mais. Dói muito mais, dói muito mais. Pessoas que deveriam nos cuidar, nos proteger e nutrir sentimentos mais nobres em nosso coração, infelizmente são as que nos machucam. Augusto Cury, no seu livro Gestão de Emoções, ele escreveu o seguinte: as pessoas mais profundas, as decepções mais profundas, estão ligadas às pessoas que mais amamos, aquelas às quais nos doamos e de quem esperamos o reconhecimento, mas que muitas vezes nos responde de forma reversa, com calúnia, rejeição, crítica, injustiça e traição. As maiores feridas, irmãos, que nós temos foram causadas dentro do nosso próprio lar. Que dói mais, irmãos. Dói mais. Irmão, só pode te trair quem é teu amigo. Você consegue compreender isso? Só vai lhe trair quem é teu amigo, porque quem não é teu amigo não vai te trair. E aí que vem a grande decepção do nosso coração. Não, pastor, mas amigo não trai. Não deveria. Não deveria. E aí que vem a grande decepção da nossa vida. Porque as pessoas que estão ao nosso redor, que deveriam ser o trampolim para o nosso crescimento, aonde nós deveríamos encontrar o encorajamento para crescer, aonde nós deveríamos encontrar o apoio, infelizmente, às vezes são as pessoas que nos machucam. E havia feridas na alma dele. Lamentavelmente, as dores mais fortes e as maiores decepções vêm de pessoas que amamos. José esperava receber atos de maldade dos seus senhores egípcios, mas não dos seus irmãos. Não dos seus irmãos. Não dos seus irmãos. O mesmo acontece conosco. Sermos maltratados pelos estranhos não nos choca, irmãos. Não nos choca. Mas pelos nossos familiares, a dor é mais intensa. Quem sabe você entrou aqui hoje como José, com nós na sua alma,
com espinhos no seu coração, feridas abertas dentro de sua casa. O texto diz que Deus fez esquecer os sofrimentos da sua família. Deus fez esquecer. Deus tem poder para curar a tua alma. Deus tem poder para fazer esquecer o teu sofrimento. Deus tem poder. Em meio à adversidade, experimentamos o agir de Deus. 3 ações de Deus em meio à adversidade. Deus transforma a sua vida. Deus faz esquecer o passado de dor. E terceiro, Deus dá um futuro abundante. Versículo 52. No segundo filho pôs o nome de Efraim e disse: Deus me deu filhos no país onde tenho sofrido. O segundo filho de José, batizado de Efraim, significa dar fruto abundante. Em meio à adversidade, Deus deu a José um futuro abundante e abençoado. Ele entra lá sem nada, irmãos. Ele entra lá como escravo, nada é dele, ele administra as coisas dos outros. E agora ele se torna o homem mais poderoso do mundo. Ele se torna o homem mais poderoso. Irmãos, eu fico pensando, se fosse hoje, quantas pessoas pagariam para ter uma consultoria com José? Imagine, irmãos, ficaria lotado o auditório das Nações Unidas para ouvir José falando sobre como eliminar a fome do mundo. Imagine os principais tabloides, as mídias atrás dele, para buscar entrevista com esse homem. O homem que realmente salvou o mundo da fome. Por isso que ele é um tipo de Jesus. Porque Jesus foi vendido por Judas, condenado injustamente, morto para salvar a humanidade da fome espiritual. E José foi vendido pelos seus irmãos, levado para o cativeiro para salvar o mundo da fome. Para salvar o mundo da fome. Em meio à adversidade, Deus deu a José um futuro abençoado. Em meio à adversidade, Deus deu a José um topo da liderança. Deus deu 2 filhos e uma família de volta para ele. E em meio à severa adversidade, Deus usou José para ser uma fonte de bênçãos no Egito. Irmãos, ele tinha todos os motivos para odiar o Egito. Ele tinha todos os motivos, irmãos, para odiar aquela nação, uma nação pagã. Uma nação que os valores totalmente reversos aos valores dele. Ele tinha todos os motivos para dizer: olha, eu vou pegar e vou me embora. Mas o texto diz que ele ficou ali, ele morou ali, ele abençoou aquele local. Bom, nós temos que entender que aonde Deus nos colocou, nós não fomos colocados ali para criticar aquele local. Nós fomos colocados ali para odiar aquele lugar. Nós fomos colocados ali para amar aquele lugar e para fazer a diferença. Para fazer a diferença. Irmãos, ser luz aonde tem um monte de lamparinas é fácil. Nós somos desafiados a ser luz aonde há escuridão. Ali que nós somos chamados para fazer a diferença. É ali. É ali que nós somos chamados para fazer a diferença. Irmãos, quando Deus falou claramente para mim, 11 de março de 2017, uma terça-feira à tarde, quando Deus falou para mim claramente que meu tempo na Igreja Batista do Cristal havia terminado. E eu disse para Deus o seguinte: olha, eu não vou conversar com ninguém sobre isso. Porque eu não vou falar para ninguém. Se o Senhor quiser me tirar daqui, é por conta do Senhor, e eu não vou me oferecer para ninguém, não vou comentar com ninguém sobre isso. Vai ser mão pura. 11 de março de 2017, uma terça-feira, em fevereiro de 2018, foi os primeiros 2 contatos que eu tive. Os 2 contatos me sondando para assumir um novo ministério foram fora do estado. E eu fiquei pensando, mas eu vou imagine para São Paulo, irmãos, bater cabeça com um monte de pastor lá. Só a igreja que estava me sondando tinha 4 pastores na igreja. Bater cabeça com um monte de outros crentes. Enquanto a gente olha aqui para o nosso estado, quantos municípios ainda sem um trabalho batista? Olhamos aqui para a nossa cidade com 340 mil habitantes, onde nós temos 2 igrejas batistas e uma igreja que está uma plantação de igreja que faz 1000 anos que está aqui. O desafio que nós temos, nós somos chamados para ser luz aonde está escuro, não onde está claro. E aqui Deus usou a vida desse homem para ser luz no local que estava escuro. E ali irmãos, todos eles conheceram a grandeza e a majestade de Deus por intermédio do testemunho daquele homem. Então,
seja o lugar onde Deus te colocou, é ali que você tem que ficar plantado, e é ali que você tem que criar raiz, e é ali que você tem que frutificar. É ali que você tem que dar fruto. É ali no lugar escuro, no lugar difícil. Em meio a mais severa adversidade, Deus usou a vida dele para ser uma fonte de bênção no Egito. O país africano e o mundo enfrentaram uma estiagem sem precedentes, que resultou em fome e miséria. José se colocou na brecha para ser usado por Deus num momento de crise muito grave. Mas é aí que você vê o líder. O líder, irmãos, o homem de Deus, a mulher de Deus, é no momento de crise que ele sobressai. É ali que você realmente conhece a pessoa de Deus, no momento da mais severa adversidade. Nós precisamos de homens e mulheres que se coloquem na brecha. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, diz assim: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nem um só. José teve um futuro maior que o seu passado, muito maior que o seu passado. De diretor do presídio, preso, apenado, diretor, um dos maiores líderes mundiais do mundo, um dos maiores líderes do mundo. Eu desconheço os teus traumas, as tuas dores, o teu passado, mas tenho certeza que Jesus pode e quer lhe dar um futuro maior que o teu passado. Um futuro maior que o teu passado. Experimente o agir de Deus na sua vida. Experimente. Eu não sei quais são as tuas adversidades. Não sei quais são as tuas lutas. Não desconheço o teu passado. Mas é momento de você olhar para frente. Deixar no altar de Deus as tuas feridas, os nós que estão na tua alma, os espinhos que estão no teu coração. Deixar no altar de Deus.